A Quarta Grande Guerra Ninja tinha tudo pra ser um dos arcos mais épicos de Naruto Shippuden, mas a realidade foi bem diferente. Entre decisões forçadas, conveniências de roteiro e personagens completamente desperdiçados, esse arco acabou deixando cicatrizes profundas nos fãs. Hoje vamos expor os maiores defeitos da Guerra Ninja e entender onde o Kishimoto errou feio. E se esse vídeo tiver pelo menos 600 views, farei um vídeo pontuando os maiores acertos da Quarta Grande Guerra Ninja. Então, sem mais enrolação, bora lá! O desperdício do Edo Tensei. O Edo Tensei sempre foi muito criticado por grande parte dos fãs, principalmente por reviver personagens antigos apenas para prolongar a obra. Na Quarta Grande Guerra Ninja, essa técnica se tornou um dos recursos mais perigosos e difíceis de lidar, já que permitia ataques suicidas de indivíduos que de qualquer forma seriam revividos. Só foi interrompido graças ao Itachi. Mas é importante lembrar, o Edo Tensei não surgiu do nada na guerra. Essa técnica já havia sido introduzida lá no início da obra, quando Orochimaru reviveu os dois primeiros Hokages. Mais cedo ou mais tarde, ela retornaria e o momento perfeito seria justamente na guerra. O problema é que, em vez de trazer de volta personagens que todo mundo queria ver lutando e causando um verdadeiro caos, o Kishimoto preferiu reviver ninjas que nunca foram apresentados de forma relevante na história. Afinal, alguém realmente se importa com a Pakura? Ou com Gary? Não, nunca nem vi. Ninguém conhecia esses personagens, que foram revividos apenas para ocupar tempo de tela. Os 7 espadachins da névoa também foram um grande desperdício, completamente mal aproveitados. Hanzou da Salamandra. Meu Deus, que decepção! Por anos, ele foi tratado como uma lenda, um homem capaz de enfrentar os 3 Sanins lendários, e no fim, não fez absolutamente nada. Agora imagina se o Kishimoto tivesse trazido de volta nomes como Shisui, Jiraiya, Sakumo ou Akonan. Eles teriam acrescentado muito ao enredo, sem contar os Uchihas. Quantos poderiam ter sido revividos e feito um verdadeiro estrago no campo de batalha? Até mesmo Fugaku, que possui um Mangekyo Sharingan, teria sido incrível de ver em ação. Claro, nem tudo foi ruim. Alguns Edo Tensei tiveram grande impacto, como o Itachi, o Nagato, a Suma, principalmente o Madara e os próprios Kages. Foi interessante vê-los em combate, mas a chance de trazer personagens que todo fã sonhava em ver lutando novamente e jogar isso no lixo é algo que simplesmente não dá pra defender. Personagens interessantes escanteados. Desde Naruto Shippuden a gente já percebeu que muitos personagens do clássico não teriam o mesmo aprofundamento. Isso porque o Kishimoto inseriu uma enxurrada de novos personagens e o foco principal se tornou a busca do Naruto pelo Sasuke. Até aí tudo bem. Mas o problema é que na Grande Guerra Ninja, que seria o momento perfeito para dar destaque a esses personagens esquecidos, praticamente nada foi feito. Tirando o Choji ali, que ainda teve um confronto ali contra o Asuma, o restante foi completamente jogado de lado pelo roteiro. Muita gente fala, mas desenvolvimento precisa de tempo. Só que não é bem assim. Alguns personagens já tinham sido apresentados, suas personalidades já eram conhecidas, e não precisava de dezenas de episódios para serem melhor explorados. Um exemplo claro era o Shino. Ele ganhou um episódio ali dedicado a ele no anime. Foi algo simples, mas bom. O problema é que só foi um mero filler, totalmente descartável. Se aquilo tivesse sido colocado no mangá, teria sido muito mais significativo. Mas não, ao invés disso deram apenas pequenos momentos para cada um, mostrando técnicas novas que nunca mais voltaram a ser usadas. Até foi legal na hora, mas no fim das contas, ficou muito pouco para personagens que tinham um potencial gigantesco. A morte do Neji. Não tem como falar da Quarta Guerra Ninja sem mencionar a morte do Neji. Esse, sem dúvidas, foi um dos momentos mais criticados pelos fãs, principalmente pelo jeito como aconteceu. Afinal, um personagem tão importante morrer atravessado por uma simples estaca, convenhamos, foi uma cena muito anticlimática e broxante. É horrível isso. Horrível. Horroroso. Horrível. Era esperado que alguém próximo ao Naruto fosse morrer, para transmitir o peso e crueldade da guerra. Eu sinceramente não teria problema com isso, se tivesse sido bem executado. Mas o jeito que fizeram com o Neji foi um soco no estômago, ou melhor, uma estaca no estômago. Estamos falando de um dos coadjuvantes mais relevantes da primeira parte da história, alguém que sempre teve um papel marcante, e quando finalmente deram destaque ao personagem no Shippuden, foi apenas para matá-lo. É simbólico? Sim, considerando todo o drama que envolvia o destino dele, mas a execução da cena deixou muito a desejar. E o mais estranho, faria muito mais sentido se fosse o pai da Hinata morrer ali.
Ele estava junto com o Neji e a Hinata protegendo o Naruto, e além disso teria a chance de pagar sua dívida com o clã, já que o irmão dele havia se sacrificado em seu lugar. Isso seria mais impactante e plausível dentro da narrativa. No fim, a morte do Neji acabou sendo uma oportunidade perdida. Um momento que poderia ser épico, mas que ficou marcado como uma das maiores decepções da guerra. A decepção é muito grande. A mudança repentina do Obito na guerra. Obito se tornou um dos vilões mais interessantes de Naruto ao longo da obra, antes mesmo da revelação de que ele estava por trás da máscara. Muita gente cogitava diversas teorias. Alguns achavam que era o Madara, outros acreditavam que poderia ser o Izuna, e até existia a teoria de que fosse o próprio Sasuke que teria voltado no tempo. Que viagem é essa, véi? No fim era o Obito, e isso não foi ruim, pelo contrário. Ele foi muito bem desenvolvido. Ele estava por trás de praticamente todas as desgraças da história. Foi responsável pela invasão da Vila da Folha, o que resultou na morte da Kushina e do Minato, corrompeu a Akatsuki, teve participação no massacre do clã Uchiha, iniciou a guerra e matou centenas de pessoas sem nenhum remorso. Um verdadeiro vilão. E aí depois de tudo isso, de repente, Obito é convencido a mudar de lado por meia dúzia de palavras do Naruto. Não, por que fizeram isso, meu Deus? Ele parecia ser o tipo de personagem que jamais mudaria de ideia, não importasse o que dissessem, e de repente vem o Naruto e o convence do nada. É claro que o Naruto sempre usou esse famoso discurso no jutsu como uma arma, e em alguns momentos a gente até passa pano. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão, você fala demais. Mas nesse caso não tem como. Obito deveria ter permanecido vilão até o fim, mesmo reconhecendo o ponto de vista do Naruto. Ele acreditava de verdade que estava certo, que fazia aquilo porque era o único caminho após tudo o que tinha vivido. Naquele ponto da história, simplesmente não havia mais volta. Essa história de transformar o Obito em mais um vilão convertido só simplificou a narrativa e tirou muito do peso da guerra. Ele deveria ter sustentado essa lombra até o fim. Ai meu Deus, é melhor irmos pro próximo, que é o Chakra Infinito da Kyuubi. Mano, no meio da guerra aparece o Minato com aquele papo furado de que tinha metade da Kyuubi dentro dele, e por causa disso conseguiu dar chakra pro Naruto, juntando as duas metades da raposa. Sério, isso é algo muito difícil de engolir. Eu sei, no mangá tem explicação, tem todo aquele blá blá blá, mas não é porque tem explicação que a justificativa se torna realmente plausível. E não para por aí. Do nada, Minato também surge usando o modo sábio, sendo que a obra inteira deixou claro que o único que havia conseguido usar, mesmo que de forma imperfeita, foi o Jiraiya, que ainda ficava com as características de sapo no rosto. Depois veio o Naruto, que finalmente dominou a técnica usando seus clones, mas o Minato do nada tinha a Kyuubi, tinha modo sábio. É uma conveniência de roteiro que beira o absurdo. E tem outra coisa que me incomoda profundamente. O Naruto distribuindo o chakra da Kyuubi como se fosse um gerador de energia ambulante. Antes o chakra da raposa era tratado como algo quase impossível de controlar, um poder descomunal e perigoso. E de repente todo mundo estava esbanjando o chakra como se fosse nada. A partir dali eu desisti. A guerra virou bagunça total. Então galera, é isso. Vocês devem estar se perguntando, e a Kaguya, que todo mundo detesta? Esquece essa merda aí, porra. Pois é, eu optei por não falar dela aqui, porque eu já citei a Kaguya em tantos vídeos aqui no canal, junto com o Zetsu Negro, e pra não ficar repetitivo, resolvi focar em outros pontos polêmicos da guerra. Mas fica aqui a menção honrosa. Kaguya e Zetsu Negro continuam como os dois piores pecados cometidos por Kishimoto nesse arco. Aplausos. Arrasou, bonita. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou!